Tem nenhuma pergunta que eu gostaria de fazer? Conseguiram compreender melhor aqueles bate-papos que nós tivemos domingo retrasado? Os motivos? Ou não? Passou para outra filha, para a cunhada? Eu não estava junto quando tu... Naquele domingo ela não estava? Eu estava aqui, mas quando tu falou lá no carro com ela, eu não estava. Ah, não, tá no carro. Não, no carro ela foi mais pergunta de cunho da casa, né? Que a sua tia, a Glaucia estava perguntando, né? Que a casa é confederada ou não. E eu falei para ela que não, que é uma casa espiritualista. Ela não é uma casa 100% cadecista, porque ela trabalha com vários segmentos dentro da espiritualidade, né? E tem casa que é somente cadecista. Ela não aceita dentro dos trabalhos dela entidades como da Umbanda ou extraterrestres trabalharem, porque tem os preceitos dela, né? E tem os seus motivos de trabalhar com a federação, porque de uma certa forma precisa da federação para algum tipo de ajuda ou para publicação de livros. A nossa casa ela é totalmente independente, até no formato, porque ela normalmente casa espírita ela é uma associação, é grupo de pessoas que se unem para pagar aluguel, essas coisas todas, né? Aqui a estrutura é de uma família, por necessidade acabou indo para o lado do espiritismo e recebeu informações que tinham que montar, então eles acabam bancando, né? E quem banca cá, não sei se vocês sabem, normalmente centro espírita quem banca são os próprios médiuns, eles que contribuem mensalmente para que possa bancar. Aqui é um pouco diferente porque quem acaba bancando são eles, os médios contribuem, mas eles contribuindo ou não a casa, né? Então eles não necessitam, não tem preocupação em escrever livro, nada. É só vir fazer orações, os médicos que forem trabalhando vão tendo sala, quando não tem mais que eles vão construir, que da feira, acho que vocês ouviram eles falando, né? Que eles vão construir para o ano que vem, porque tem mais espaço e cada vez mais pessoas estão se revelando com a vontade de usar a mediunidade para trabalhar, né? Isso vai ser natural, as pessoas vão começar a ver essa necessidade de ajudar não só os encarnados, mas os encarnados também precisam de ajuda e vai precisar de espaço para eles poderem desenvolver. Então ela está querendo saber, eu falei não, nós temos salas que trabalham com o segmento da Umbanda, tem salas que trabalham com ETs, embora fica difícil explicar isso para algumas pessoas, né? Porque não tem como explicar. Eu falei, é assim, não tem como passar para você essa explicação. E quando a pessoa começa a perguntar muito, eu falo, imagine-se numa situação, Jesus, lá no tempo dele, pega um apóstolo, qualquer um deles, Pedro, João, e fala, vamos conhecer um pouco do futuro? E ele pega esse apóstolo e viaja para cá, e aqui ele começa a ficar encantado. Nossa, como o futuro, Senhor, é lindo. Leva ele no aeroporto, fala, como é que pode esse passarinho? Fala, então, esse passarinho põe 200, 300 pessoas e voa. Meu Deus, e ele fica assim, encantado com o celular, com o mundo, e volta. Quando ele volta, os apóstolos, e aí Pedro, como é que é esse futuro? Agora eu pergunto, como que você explicaria o avião para os apóstolos? É um avião, um negócio de ferro. O que é ferro? Que é movimentado por uma turbina. O que é turbina? Ele fala, como é que eu vou explicar? Passarinho, mas que não bate a asa. Mas se não bater a asa, como é que ele voa? Então, como é que eu vou explicar que é um passarinho grande que põe 200 pessoas dentro e ele voa? Vão virar para Pedro e falar, você está muito louco, Pedro. Eu tenho 80 quilos no voo, como é que um passarinho de 2 toneladas com mais de 200 pessoas vai voar? Então, como é que eu vou te explicar esse avião que tem no futuro? E não tem, então tem coisas que não dá para explicar. Você viu, você sabe que existe, mas não tem como explicar, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir aquela explicação, não dá para explicar. Só para falar, olha, no futuro vai existir uma forma de nós viajarmos, num negócio chamado, mais ou menos parecido com um passarinho, que falar que é avião, o que é avião? De ferro, você não sabe o que é ferro, não sabe o que é turbina, não tem como te explicar. Então um passarinho vai poder fazer a gente voar para outros lugares. Como é que outros lugares? Além daqui da Terra, tem outros mundos na Terra aqui para lá, entendeu? Existem outros lugares, não é só aqui no Oriente Médio. Se fosse realmente dizer assim, vocês vão entrar no foguete e vocês vão lá para a Lua. É como se a gente falar, olha, aqui existe, é o tema de hoje que eu falei, né? Aqui a quinta terra.
Como você vai falar que nós vivemos, nós não somos um ser único, nós temos, né, uma infinidade. Mas deixa eu começar aqui. Então vamos começar mais uma palestra hoje, no dia 20, para vocês que vão assistir pela internet depois, para o pessoal que está aqui. Nós vamos falar sobre a quinta terra. Nós já começamos aqui a colocar o que vem a ser a quinta terra, porque nós não somos seres únicos, indivíduos só, separados, entendeu? Nós fazemos parte de um grupo de indivíduos. Oh, tá, não tem problema não, deixa. E nós fazemos grupo, fazendo parte de grupos de pessoas, né? Que todos, esse grupo de pessoas que nós fazemos parte, todos querem evoluir. Cada um está num setor da dimensão diferente, mas um precisa do outro. Nós precisamos dele espiritualmente para algumas orientações, e eles precisam da nossa experiência na Terra também para aprender, para todos evoluírem, né? E essa quinta terra é um outro estágio. Como coloco que nós, encarnados, vivemos na terceira terra, que é a terra dos encarnados, os super encarnados. Coloco que a quarta terra é a terra do umbral, é a terra da limpeza, que coloca o umbral como inferno, simplesmente a terra da limpeza, né? Porque o umbral, na acepção da palavra, ela é passagem. Então todos vocês, para entrar aqui, vocês passaram por umbral, porque vocês passaram na entrada. Então o umbral é a passagem, é o que separa dois ambientes. Então a turma fala, mas o umbral, o inferno, não é um inferno, é um local onde você vai se limpar. É como o médico, ele vai entrar numa sala de cirurgia, ele precisa passar por uma sala antes, fazer uma limpeza para poder entrar naquela sala. Então todo mundo, quando morre, fica nesse umbral, lá todas as nossas mazelas, as nossas dificuldades aparecem, uns ficam mais tempo, outros ficam menos tempo, entendeu? Mas é um estágio que você fica. E nesse estágio você é colocado para fora as suas mazelas, e essas mazelas doem. Eu até brinco, porque o Chico foi para o umbral, lógico que ele foi para o umbral. Ele chegou no umbral, entrou no umbral, aí naquela hora que ele está naquele estado mental de umbral, começa a aparecer todas as dificuldades, todas as bobagens que ele pensou, entendeu? As coisinhas que ele queria fazer, os medos que ele tinha, que o Manuel chegava e chamava a atenção. Então ele passou por aquele momento, veio tudo à tona, para mostrar para ele o quanto de errado ele fez aqui também, algumas coisinhas de errado que ele fez, que são pouquíssimas, mas vem, ele ficou lá, um dia já mudou. Quando eu for passar no umbral, eu vou ficar 10 anos, porque até vem todas as bobagens que eu fiz, vai me doer, eu ver o mal que eu fiz para uma pessoa, uma fofoca que eu fiz, aí vai desdobrar aquela fofoca, eles vão me mostrar, né, você fez uma fofoca, a mulher brigou com o marido perdeu o emprego, a mulher se matou, não tinha quem cuidava dos filhos, o filho virou marginal, começa a desdobrar. Você fala, meu Deus, só por falar, o que você tinha que se meter na vida deles? Ah, mas eu queria ajudar. É problema deles. Se a mulher trai, some, o que faz, é problema deles. Não cabe a você ir lá, se meter, querer ajudar nesse sentido. Cada um tem sua missão. E às vezes coisas, palavras que você acha que vai ajudar, não se mete, não é problema teu. Eles têm a missão deles. Na hora certa a pessoa vai descobrir ou não vai descobrir, é um problema dele. Mas você toma essa atitude e depois vai embora, né? Eu digo que fofoca é uma semente que você joga e sai. Só que você não vê o tamanho da árvore ruim que ficou aqui, o tamanho da árvore de espinho que você deixou para trás na vida de uma outra pessoa. Aí quando você está do lado de lá, aparece. Aí você senta e fala, meu Deus do céu, se eu tivesse matado a pessoa, eu não teria feito tanto mal para ela quanto a fofoca. Porque se eu tivesse matado ela, teria desencarnado, ela teria voltado, eu ia sofrer a dor de ter matado ela, mas não ia desdobrar o sofrimento. A minha fofoca fez com que ela perdesse marido, perdesse esposa, olha o filho dela, olha o tanto de gente que foi prejudicada por uma coisa que vocês acham que é bobagem, né? Então a gente começa a ter essas mazelas que a gente não lembra, coisa que a gente faz, segue a vida, não lembra mais, aí você começa a sentir dores, aquela angústia dentro de a gente, como a gente às vezes tem angústia por coisas pequenas que a gente faz, começa a dar aquela angústia, porque brigou com um filho, porque brigou com uma mãe, porque bateu no filho e achou que precisava, depois vai para o quarto chorar, e às vezes ninguém vê, só o marido, ou nem o marido vê, né? Nem a esposa vê, só a gente vai chorar por ter feito aquilo,
que achava que precisa, mas precisando ou não dói, né? Aquele ato da gente. E lá a gente vai passar. Então isso passa a ser um umbral, que eles colocam como a quarta terra. E a quinta terra são super desencarnados, que também estão para ajudar. Então todo mundo está no mesmo local para tentar evoluir, para tentar ajudar um ao outro. Quando a gente tenta ser indivíduo único, separado dos outros, a gente não consegue evoluir, a gente tem uma dificuldade, entendeu? A alcateia, ela só existe se for uma quantidade grande de cachorros ou de lobos. Saiu o indivíduo, fica sozinho, pode entrar, fica à vontade. Deixou de ser alcateia, ele vai ter que se virar no mundo sozinho. Então nós temos que entender que nós fazemos parte de uma unidade. Essa unidade é composta de encarnado, desencarnado, de seres que fazem parte, que estão no umbral, que estão em dificuldade, seres evoluídos e seres não evoluídos, fazem parte de um contexto, e eles todos tentam se ajudar. Alguém que está num lugar difícil, às vezes a gente precisa ir lá para ajudá-lo, e às vezes eles nos trazem informação, não vem para cá, aqui o negócio é feito, ou se cuida, e às vezes eles precisam do nosso sentido, para que eles aprendam alguma coisa. Os espíritos de luz têm a vida e vêm nos ajudar, porque eles também precisam evoluir, são de luz, mas eles também precisam subir na sua evolução. Então todos da sua forma vão se ajudando, e às vezes a gente não presta atenção nos espíritos que conversam com a gente não dá importância para o sexto sentido, para a percepção, entendeu? Para a intuição. Às vezes se aparece alguma coisa, a gente não dá importância, e muitas vezes as pessoas não conseguem saber se aquele tipo de intuição, aquele tipo de sensação é boa ou ruim, é para fazer ou não fazer. Que a grande dúvida da gente, né? A gente recebe uma intuição para fazer algo e fica na dúvida: devo fazer ou não devo fazer? Ou não faço ou faço? Devo ir ou não devo ir? Eu falo que a única forma da gente saber se o caminho é o que você vai fazer é para o bem de alguém? Alguém vai se beneficiar com aquilo? Então com certeza é para ter que ser feito. Porque se é para beneficiar as pessoas, com certeza são a parte das pessoas que estão para te ajudar, para mostrar para você coisas que você não está vendo, que você tem que fazer aquele caminho. Vai prejudicar alguém e vai beneficiar outros? Então senta e faz oração. Você fala: peraí, mas se eu vou beneficiar alguém, mas automaticamente eu vou prejudicar outras pessoas? Essa outra pessoa sou eu? Essa outra pessoa é outra pessoa? Se eu fizer isso, vou ajudar alguma pessoa, vou prejudicar a outra. Faz oração e fala: Senhor, eu estou numa enrascada, porque se eu não faço, talvez eu tenha que prejudicar essa pessoa, mas se eu fizer, eu vou ajudar essa pessoa, eu prejudico a outra. Pede oração e fala: tentem me mostrar, porque eu não quero ajudar uma pessoa, mas eu quero ajudar a pessoa, mas eu não quero prejudicar a outra, né? Tenta ver a forma que você pode até ajudar e amenizar ao máximo, ou não machucar a outra pessoa. Tenta encontrar o equilíbrio, e muitas das vezes então é melhor não ajudar, porque se a sua ajuda é para prejudicar alguém, então é melhor não ajudar, porque você vai estar prejudicando alguém. Isso é o que importa, é não prejudicar, é não fazer mal para ninguém. E agora, quando está entre nós e o outro, aí não tem dúvida, aí não tem nem que se perguntar, nem fazer oração. Vou fazer algo, se eu fizer eu me beneficio, se eu não fizer eu beneficio a pessoa, então não faça. É muito melhor que a pessoa fique beneficiada, de você com as dores e o prejuízo, porque na carne nós vamos sentir o prejuízo, a dor, mas nós não estamos aqui para cuidar da carne, nós estamos aqui para cuidar do espírito. A carne vai se desfazer, e muitas vezes hoje à noite. Então a gente luta, prejudica uma outra pessoa, tentando tirar algum tipo de vantagem nessa matéria, e mal sabe a gente que a gente vai dormir, amanhã não vai acordar e descobrir que o último ato meu foi prejudicar alguém, e aí vai sofrer. Você fala: puxa, no último dia eu poderia ser bonzinho para ajudar, entendeu? Pensa assim: hoje pode ser meu último dia, então eu vou ter que praticar o bem, eu tenho que fazer bondade hoje, porque se eu for dormir e não acordar, pelo menos meu último dia lá foi para ajudar alguém. Aí de repente você descobre que você não foi embora, faz o outro dia a mesma coisa, o outro dia, pode entrar, fiquem à vontade, entendeu? E assim a gente vai passando a cada dia. É como viciar. Você já viu essas conversas de pessoas que são viciadas,
que eles falam, você tem que não usar a droga somente hoje. Não pense que você, vou ficar 10 anos, 20 anos. Esqueça, né? Só hoje eu não vou fazer essa bobagem. E depois, com esse tipo de pensamento, ele descobre que já se passaram anos sem ele fazer aquelas loucuras. Porque a gente tem uma mania, né, natural do encarnado de querer as coisas ou rápidas demais, porque para nós só existe o que acontece na nossa vida. Bom dia, boa tarde, né? Como você chama? Emanuele? Eduardo? E o senhor? André? E o seu cunhado, como é que é? Carlos. Vocês já são do segmento espírita, já conhecem? Não? Só para eu poder? E o que deu de vocês de virem hoje para cá? Essa família eu já conheço, já vieram outras vezes. E vocês? Eu já fui na Umbanda. Certo. E já tem também uma bibliazinha do Espiritismo. Eu me Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não sei, eu tive a impressão uma vez. É porque nós temos 5 livros, né? Então tem esse, depois tem o livro dos Espíritos e outros livros, né? E daí agora eu também estou passando por um momento difícil. E fazia muito tempo assim que eu estava meio afastada da religião, sabe? Daí a gente conversou. Então, mas da religião qual? Qualquer uma. Tá, qualquer uma. Deus, assim, Sim. E daí a gente conversou, acho que está na hora da gente buscar alguma coisa. Assim. Retomar. Que bom. E o senhor? Através da Marisa. Hã? Através da Marisa. Através da Marisa? Ela trabalha aqui também, eu não sei se ela vai vir hoje, né? Através dela, ela já trabalhou aqui, né? Eu também já fiz um pouquinho dessa parte, né? Aí, como eu acho que não sei se a casa deu uma parada, né? E ela também teve uns problemas de saúde, se afastou. Eu também, né? E retomando agora. Aí agora, através dela, eu vim aqui. Isso. Fiquei sabendo que ela estava voltando de novo, né? Para casa. E eu também. Que bom. Sejam bem-vindos. A casa normalmente já está há pouco tempo abrindo domingo, não abria domingo, né? E é mais um dia, como eu falo para as pessoas, para que a espiritualidade possa trazer, né, os desencarnados para cá, para ajudar. E às vezes a gente fala isso para pessoas que não é do segmento espírita, entender que esses desencarnados, existem espíritos aqui, né? E existem, a gente não os vê, mas existem, né? E eles vivem no mundo físico também. O mundo dele também é um mundo físico, não é um mundo onde você fica passando. Não é porque o espírito às vezes ele transpassa a matéria, ele transpassa a nossa matéria. A matéria deles eles não transpassam, porque é feita do mesmo material deles. Mas eles convivem com a gente. E o tema de hoje, como vocês viram no Face, não? Não. Então eu coloquei lá que seria a quinta terra. Nós estávamos conversando aqui, porque são várias terras, o Espírito coloca no livro, convivendo juntas, a fim de todas evoluírem, cada uma no seu estágio. Nós estamos no estado de encarnados, né? E existem seres encarnados em outros planetas, porque nós temos esse corpo biológico, porque o Espírito, quando ele vai encarnar aqui, ele pega a biologia daquele planeta. Então toda biologia do planeta está em nós. Não tem nada que exista no planeta, oriundo da Terra, que não esteja na gente também, em termos de matéria, porque nós somos feitos baseado na matéria desse planeta. Em outro planeta, quando alguém encarna lá, que recebe corpo, ele vai baseado naquele planeta. Então, se é um planeta tipicamente vegetal, por exemplo, os seres vão ser compostos de vegetais, entendeu? Ele é composto de acordo com a vida daquele planeta, e nós recebemos isso aqui, para que a gente possa aprender a conviver. Mas nós não somos indivíduos sozinhos, nós somos grupo de espíritos, uns encarnados, outros desencarnados, outro no estágio mais avançado, outro no estágio menos avançado, que todos têm que lidar para a evolução de todos. Por isso que é muito natural a gente ter essas sensações, entendeu? Sonhos, percepções, tudo isso faz parte de um grupo de seres que se unem em prol de um ajudar o outro para evoluir. Eu faço também a simbologia, acabei de falar da alcateia, como do formigueiro. Se cada formiga ali resolver ser um indivíduo individual, não existe formigueiro, existe formiga. Se dentro de nós, todas as minhas células se resolverem, nós somos indivíduos e nós vamos ser únicos, o corpo não existe mais, porque cada célula vai ser indivíduo. Então elas precisam se unir
para fazer esse corpo existir. Um formigueiro precisa se unir para existir formigueiro. A alcateia precisa de todos os lobos ou os cachorros se unirem, e assim a cardume, assim são todos segmentos. Tem segmento que, mesmo unindo como a alcateia, continuam sendo indivíduos, mas eles fazem parte de um grupo, para que o grupo sobreviva e o grupo evolua. Eles precisam se unir, né? O formigueiro, eles fazem parte de uma consciência única, não existe uma consciência separada. Cardume também, o peixe não tem uma consciência separada diferente da galinha, do porco, do boi. Eles são indivíduos, fazem parte de grupos, mas eles têm situações diferentes. Eles são seres individuais, mas precisam de grupos para sobreviver, para facilitar a vida deles em termos de aprendizado. Tanto é que quando um ser desse, e nós também, quando um ser em qualquer lugar do planeta, ele tem contato com algum tipo de situação diferente, ou de medo, ou de dor, ou de desespero, sem a gente perceber, todos os seres recebem a mesma informação. Acontece alguns de nós em qualquer lugar do planeta, automaticamente todos recebem essa informação. Não de imediato, ele não vai dar a resposta imediata, mas é passada essa informação para ele, fica guardada. E de repente você consegue ter defesa. A gente consegue dimensionar isso na prática com relação a plantas. Quem foi que disse que eu devo comer alface e eu não posso comer o capim ou um outro tipo de planta? Porque quanto tempo demoraria para essa informação passar de boca em boca de cada um até chegar na boca do para dizer, essa planta pode comer, essa planta não pode, essa comida é comestível, essa comida não é comestível? Então imagine quantos bilhões de pessoas nós somos na Terra. Se uma pessoa descobriu, deu lá para o animal, o cara não morreu, então ele vai dizer, olha, essa planta não serve, então eu vou começar a falar, aquela planta não presta, ela mata. Ou essa planta a gente come, ela vai espalhar. Se fosse verbalmente boca a boca, como que espalhar isso aí? Não tinha como espalhar. Eu vou ter que fazer uma relação de todas as plantas que mataram os bichinhos e todas as plantas que dá para comer, e colocar isso num papel e sair espalhando. Agora até dá, é mais fácil, mas imagine isso lá atrás, no tempo dos índios. Como que espalhar essa notícia? Não tem como espalhar. Torna-se uma consciência. Alguém experimentou essa consciência de que aquele tipo de planta é comestível, aquela fruta é comestível, entra na consciência coletiva. E alguém lá na Austrália, lá na China, às vezes olha aquela planta e recebe uma informação, poxa, acho que eu vou comer isso. Ou recebe a informação, melhor não comer. Aí ele pode ter um insight, vou dar para o animal. Aí ele come, o animal passa bem e fala, não, já faz uma semana, o animal comeu, não fez mal, então eu vou comer. Ou ele come, o animal morre. Ele fala, eu recebi a informação certa. Quer dizer, ele não sabe, ele só vai falar, puxa, tive a ideia boa, né? Não comer não, se eu como, mas não é a consciência coletiva. Um sabe, automaticamente é espalhado para todos, porque essa energia da informação, ela espalha, e a gente tem isso na prática, essas informações. E como acontece na vida vegetal, animal, acontece com a gente também. Então isso nos ajuda a entender que quanto mais bem nós fizermos não precisa nem para ser um outro indivíduo, para o planeta e para o outro ser, isso vai nos gerar informações para o futuro, para ajuda nossa também. A gente não tem noção de que uma boa ajuda da gente reflete em benefício futuro, porque nós somos imediatistas, a gente quer fazer o bem para a pessoa agora e já quer receber de volta. Eu quero ajudar uma pessoa e quero que automaticamente ela me ajude, entendeu? Só que a gente não quer fazer o mal e imediatamente tomar pancada de volta no mal, a gente quer só os benefícios. Então entender que tudo vai a contento, quanto mais você espalhar a bondade, por isso que é colocada a máxima do Espiritismo, que é a caridade. Que não é a caridade o ato de dar dinheiro, porque muitos colocam a caridade como um ato de dar dinheiro. A caridade é o ato de fazer com que a outra pessoa se sinta bem, seja dando dinheiro, seja dando um abraço. Então, ajudar as pessoas a espalhar essa sensação de eu faço parte de um todo, e quanto mais eu jogar
para o universo bondade, ela vai voltar para mim. Uma outra coisa que a gente entende como ruim, mas ela acaba sendo boa, é quando a gente magoa uma pessoa, ou quando uma pessoa nos magoa. Eu coloco assim, que quando você magoa uma pessoa, você faz algo de errado para a pessoa e fica com aquela mágoa segurando em ti. Então você magoou a pessoa e ela fica contigo. Sua cabeça fica registrando aquela mágoa que você fez com a pessoa. E ela é tua. Você fez para outra, mas ela é tua. Torça, reze para quanto mais rápido possível alguém te magoar. Porque quando alguém te magoar, você transfere a dor para ela. E você elimina aquela dor. Você vai ficar com a sensação que não deve ter de raiva da pessoa, porque ela te magoou, ela te prejudicou. Então você deve evitar essa sensação de raiva. Deixa essa dor, da mágoa, da dor que aquela pessoa te provocou, ir embora com ela. Mas não deixe, não segure em você a dor da raiva. Senão você vai trocar uma dor pela outra. Então você tem que falar, poxa vida, eu magoei uma pessoa. Eu fiz uma pessoa sofrer. Muito obrigado, Senhor. Desculpa por ter feito isso. Estou pronto para receber a minha libertação. Ou seja, estou pronto para que façam comigo isso também. Estou pronto. E dentro do fundo do meu coração, quando acontecer, eu vou lutar até a última força de dentro de mim para não sentir raiva daquela pessoa. Não vou dizer que eu vou amar a pessoa, porque ela vai me fazer alguma coisa ruim, mas eu vou procurar não sentir raiva. E cada vez que me der uma vontade de ir lá dar um murro naquela pessoa, dar um tapa nela ou fazer igual, eu vou fazer oração. Porque aquela pessoa está me libertando. Ela está libertando desse ato que eu fiz. E obviamente procurar não fazer mais isso. Não magoar, não prejudicar outra pessoa. Mas a nossa vida é vida de matéria. A gente vai acabar fazendo isso, consciente ou inconscientemente. Por isso que a gente tem sempre que orar e falar, ô Pai Nosso, me perdoa as minhas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo quem me ofende. Só que às vezes a gente acaba fazendo a oração do Pai Nosso como um monte de palavras e não com o sentimento. A gente esquece, eu já falei outras vezes, até você que está em casa vendo, mas talvez seja repetitivo. Espírito não tem ouvido, ele não ouve, ele não enxerga, ele sente energia. E a nossa comunicação, pode entrar, amigo, pode entrar, ele sente a nossa energia, ou bom, pode sentar, fique à vontade, tá bom? Ele sente, tudo bom? Ele sente a nossa energia. Então, se você na hora de fazer a oração do Pai Nosso, já falei outra vez, se você falar relógio, papel, caneta, cadeira, mas se você falar essas palavras com amor, eles vão entender como oração. Se você ficar Pai Nosso, Senhor, Todo-Poderoso, e essa palavra só for palavra, eles estão vendo você e não estão entendendo nada, porque não tem energia nenhuma saindo de você. Você só está repetindo um mantra de palavra, um monte de palavras que eles não estão ouvindo. Agora a energia que está saindo de vocês começam a perceber se é boa ou ruim. Então eles leem a sua energia, não as palavras que você pronuncia. Então fica, um minutinho, eu vou baixar aqui que... Então eles percebem da gente a energia que a gente emite. Só que nós encarnados, como eu falei da outra vez, a gente não consegue entender sua energia. A gente precisa ouvir. Nós temos esses 5 sentidos que foi nos dado quando a gente encarna, que é como teste. Nós temos que saber lidar com eles. De novo eu falo no vídeo, estou sendo repetitivo, não sei porque estão colocando para eu falar, mas a gente tem que lidar com eles, entendeu? Porque são eles que muitas vezes fazem com que a gente acaba fazendo bobagem. E muitas das bobagens que o ser humano faz está sempre ligado aos 5 sentidos. Seja o olfato, o tato, a audição, visão, paladar. Pode sentar. Na hora que você tiver o seu problema, pensa se o seu problema não está ligado nesses 5 sentidos. Pouquíssimas vezes nós temos problema quando se refere ao 6º sentido. Sempre está ligado aos 5 sentidos. Ou come demais e come bobagem. Entendeu? Ou o fato do tato fazem bobagem pela relação sexual, ou porque falam bobagem, porque ouve o que não deve ouvir, fica procurando ouvir coisas que não deve ouvir, fica olhando para coisas que não deve olhar. Normalmente as nossas dificuldades estão ligadas aos 5 sentidos, que nós precisamos
os espíritos que nós fazemos parte desse grupo, eles ficam junto da gente, porque nós temos que colher essas informações com os 5 sentidos e transmitir uma energia para esse grupo. Esse grupo percebe a energia e vai lidando, e vai ajudando a todos. As nossas mazelas passam para ele, eles lutam, onde todos eles vão evoluindo. E às vezes, se algum deles tem uma dificuldade de lidar com isso, vai levando o grupo. Se a gente começar a se apegar muito naquele que está menos evoluído que a gente, se apegar com os nossos sentimentos, a gente começa a ir para o lado dele e começa a ter dificuldade, porque a gente está cedendo muito para ele. Mas não temos que abandoná-lo, porque ele está precisando da gente para evoluir. Então nós temos também que, se a gente começar a seguir aquele que está num patamar de evolução maior. Então aquele que está num patamar de evolução maior vai trazer informações, e sempre colocar consciência no grupo. Tem que colocar consciência naquele que está menos evoluído, colocar consciência nós que estamos encarnados, e em outros que estão em outros planos. Sempre é um consenso. A gente mostra para eles, e ele começa a entender também que não dá para nós sermos igual a ele, porque ele está num patamar de evolução muito maior, e ele consegue entender, nós estamos encarnados, então nós sofremos as dificuldades da Terra, e ele começa a entender e nos ajuda a passar essa vida da melhor forma possível, e nos ajuda também a resgatar aqueles que estão lá embaixo, que precisam muitas vezes da nossa energia, das coisas ruins que nós fazemos, que os ajudam. Então, de uma certa forma, a gente precisa ajudá-los também. Por isso que cada vez mais agora, com essa transição planetária, está acontecendo isso. As pessoas de repente estão em casa e falam: está na hora de eu fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. E do nada vem uma vontade de ir em algum lugar. Eu tenho que frequentar uma igreja crente, eu tenho que estar mais próximo de um pastor, de um bispo. Eu preciso desse ser que todos falam que é Deus, que é Jesus. Eu preciso estar mais próximo dele. Só que a gente também tem que entender que Jesus Cristo não é um ser. A gente também pensa, né? Nós aprendemos no catolicismo que Jesus é um ser, é um homem que veio na terra, fez isso, a gente só se prende a ele. E alguns segmentos religiosos colocou Jesus lá e uma porta aqui. E falou: você tem que para Jesus tem que passar pela minha porta. E aí cada um começou a botar porta, que são igrejas. Ah, mas eu quero Jesus, eu não posso? Não, para ir lá você tem que passar aqui. Quem é você para falar com Jesus? Está pensando que é Jesus, o ser lá em cima, você vai lá sozinho? Quem é você para ir lá? Você tem que passar por mim, que sou o pastor, que sou um bispo, que sou um rabino, que eu sou, né, iluminado. E bobagem. Jesus não é um ser sentado, Jesus é uma filosofia de vida, é um ensinamento. Ele veio para mostrar: eu tenho carne, eu como, bebo, durmo como vocês. Então não venham me dar a desculpa de que pelo fato de você estar encarnado, que é difícil ser bom, de que é difícil a pessoa te fazer uma maldade e você não fazer. Eu tive aí, eu sei como é que é. É difícil, mas você tem que resistir. Eu tive aí e resisti. E não adianta falar: eu sou Jesus. Quando eu estava aí, eu era um homem igual a você. E estou mostrando para você, encarnado, as dificuldades são essas. E parem de pensar na carne. A carne é um momento da sua vida. A carne que você tem hoje é um estágio da sua vida. A sua vida é aquela que Deus colocou, que meu pai colocou. Ele colocou uma centelha. Essa centelha, ela vai se multiplicando, ela é colocada numa planta, é colocada numa pedra, é colocada em tudo, essa centelha. E assim você foi evoluindo, e um dia essa centelha falou: agora está na hora de você ser um humano. Porque a diferença do ser humano do animal é o ato de poder discernir o certo do errado. Porque a gente não animal, ele só responde a duas coisas: a carinho ou a dor. Animal, ele pensa assim. Até tem uma palestrante que ela faz um exemplo. Ela coloca um cachorro subir em cima da mesa sua. Ele só tem duas formas de descer da mesa: ou você dá um biscoitinho, desce daí, Lulu, e ele desce, ou você pega o chinelo e fala: desce daí, Lulu. Não adianta você sentar e falar: Lulu, vamos conversar. Não pode, entendeu? Sentar na mesa, porque você é cachorro, e cachorro não sobe mesa, cachorro não come, cachorro não segura gato. Não adianta você filosofar com o cachorro. Ele vai ficar olhando para a sua cara, não vai entender. Ele não entende filosofia, explicação. Ele só entende uma coisa: Lulu, pega o docinho, desce. Lulu, se subir, ele pula, ele só sente isso. E muitos dos nossos seres humanos também só sentimos isso. Tem uma máxima no budismo que diz:
Quem tem aquilo que você deseja ou aquilo que você teme é seu dono. Por quê? Se você deseja muito uma coisa e eu tenho, eu te domino. Você faz o que você quer porque eu tenho aquilo que você mais deseja. Ou se eu temo, consigo fazer aquilo que você mais teme, minha morte, morte de meus filhos, morte de meu pai, qualquer tipo de causar dor física, se eu posso te infligir dor física ou exterminar alguém da sua família dizendo que eu posso isso, o seu medo é tão grande que você passa a ser meu escravo. Então nós temos que sair desse patamar de animal, porque o ser humano, ele consegue pensar num patamar maior. Então a gente começa a sair do estado de animal e aos poucos vai na consciência de Deus, que é o ensinamento de Cristo, as atitudes dele. Ele mostrou como é que é. E como é que é? Faça o que você fizer, aconteça o que acontecer na sua vida carnal, sempre pense, existe um Deus, você não está aqui só para comer, beber e procriar. Você não é animal, você está saindo do estágio de animal, você está aqui para praticar o bem para as outras pessoas. Você tem que pensar, e quando você pensa, é praticar o bem para outras pessoas. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você se aproxima do humano, você se torna humano. Você deixa de ser animal e se transforma em humano. O humano o que é? É praticar a humanidade. O humano não é aquele que toma um tapa e dá 2 e fala, ganhei a briga. O humano não é aquele que a pessoa me prejudica, eu causo um prejuízo maior para o outro e falo, sou mais esperto que ele. Não, isso é o animal. Se toma uma mordida, ele vai lá e mata outro bichinho, porque a resposta dele é a resposta à dor ou alegria. Quando você se torna humano, você começa a se afastar de tudo e você descobre que a dor tem uma colocação também budista, que era um desses iluminados de Buda, que o rei obrigou ele a renegar a sua vivência, né, com Cristo, com o iluminado, e falou, você vai ter que ir em praça pública renegar essa sua vida de querer ser uma pessoa maior, porque quando a pessoa ela começa a se aproximar dessa humanidade, ela começa a ter um carinho muito grande das pessoas, né? Porque as pessoas percebem que aquele ser se afastou, né, da carne, e você começa a ter confiança e amor para aquele ser humano. E o rei chama ele e fala, você tem que fazer isso. E o rei começa a cortar ele para obrigá-lo. Ele falou, não tem nada que você possa fazer. Você pode tirar qualquer parte do meu corpo, eu não vou sentir nada, eu não sinto nada, porque eu estou conectado com Deus. E às vezes eu falo isso, a turma fala, esse velho é doido, né? Como é que pode não sentir isso? Aí a gente volta na Bíblia e você começa a ver que vários segmentos de pessoas que passaram por sacrifícios, a gente olhando, a gente pensa que a pessoa sofre, mas se você for ver, a pessoa fisicamente às vezes nem sofreu, porque a intenção dela está embutida de tantas coisas boas, que quando você vê uma pessoa pegando fogo, você acha que a pessoa está se queimando, está ardendo, mas o motivo que a pessoa tocou fogo nela, né? E a intenção que ela tem de aceitar aquilo com ela, se está ligado com a humanidade, ela não está sentindo nada, porque pode ter certeza, a espiritualidade e Jesus vai colocar nessa pessoa uma camada de proteção, como se fosse aqueles anestésicos que a gente usa, né? Isso aí a gente consegue comprovar. Se você pegar um anestésico, aquele super forte, passar, não precisa nem injetar, se você só passar xirocaína, né? E uma outra pessoa passar uma tesoura na gente, uma corta, você vai só sentir um negocinho e você vai morrer. Mas você não sentiu nada. Eu falo, nossa, não sentiu nada, porque está amortecido. E muitas das vezes as dificuldades, quando a gente passa por uma dificuldade, mas sempre ligada a ficar próximo da humanidade, para os outros, eles vão achar que a gente está sofrendo, mas quem está vivendo aquilo não está sofrendo. A gente vê isso numa pessoa às vezes em situação de miséria para os nossos olhos. A pessoa está numa situação terrível, e às vezes, se ela está naquela situação por amor por se aproximar de ser humano, de Cristo, aquilo não está doendo para ela.
Agora, se ela está aqui por condições dela, por irresponsabilidade, por qualquer motivo que a levou para aquele campo, que não seja a iluminação, ela vai sofrer demais. Como a gente vê pessoas absurdamente ricas, que estão ricas, mas não porque se aproximaram da humanidade, por egoísmo. Elas sofrem do nada, têm dores do nada. Então eu falo, quanto mais o homem sair da posição de animal, só responder a carinho ou dor, e começar a não responder só a esses estímulos, para que você não tenha dono, porque quem tem essas duas pontas suas, se você reage só a dor ou a carinho, você tem dono, e normalmente esse dono manda em você e faz você fazer coisas horríveis. Quando você se afasta disso, nada no mundo mais te machuca. Você vai chorar, você vai sentir dor, mas o mundo não te machuca, porque você começa a ver que os nossos esposos, os nossos pais, os nossos filhos, o nosso patrão, são convivências agora, mas o meu filho, a minha mãe, meu pai, não é aquele monte de carne que está ali. Ele é muito mais que aquilo ali. Ele é muito. E se em qualquer momento acontecer qualquer coisa para essa pessoa, eu tenho que entender que existe um ser. Eu lembrei agora, deixa eu ver a hora para não me perder, já estava até na hora de terminar, mas me veio, eu assisti um filme no YouTube, eu não lembro o nome dele agora, desse vídeo, foi muitos anos atrás, e eu me deparei numa situação muito complicada. É um vídeo onde um rapaz, eu acho que da outra vez eu contei esse vídeo para vocês, não sei se vocês viram, do cara que está num carrão, e dele, um marido e mulher, eles dão carona, eu não lembro não, se vocês depois quiserem pulsar lá, não sei como procurar. Ele dá carona, você não estava, né? Ele dá carona para um rapaz, e eles vêm conversando, são dois pastores, começam a conversar com esse rapaz. Olha, Jesus te ama, o cara se conversa, e o rapaz fica ouvindo com aquela cara meio, não, mas esse negócio de Jesus não existe, como que não? E começa a falar de Jesus para ele. Ele, para o carro. Aí desce, aí saca uma arma e fala, quero ver se vocês amam Jesus mesmo. Pega o marido, leva para frente um pouco, põe o revólver na cabeça do marido e fala, agora você vai falar que ama o seu Jesus, que ama o seu Deus, eu vou dar um tiro na sua cabeça, vou dar um tiro na cabeça da sua esposa, e vocês vão se encontrar com Jesus. Diga agora que amam Jesus, ou vocês vão falar para mim, eu não amo Jesus, eu vou largar vocês e vou embora. Não, e ele fica fazendo aquela pressão, né, com o revólver na cabeça, não faz isso, fala agora, fala que ama Jesus, você ama o seu Jesus mesmo? Ama, então fala que ama, que eu vou dar um tiro na sua cabeça agora, mata sua esposa, vocês vão se encontrar com Jesus. E começa a fazer aquela pressão, a mulher gritando, aquela situação terrível, até a hora que ele, né, engatilha a arma para atirar, ele fala, não amo meu Jesus. Ele pega a arma, um filme ele parece que bota na cabeça dele e atira, e não tem bala, ou a bala não sai. Ele fala, o dia que eu encontrar uma pessoa que fala, pode atirar, aí eu vou acreditar nesse Jesus que vocês falam. E eu em casa sozinho, no interior, tinha me separado da minha esposa, olhei e falei, eu tenho 3 filhas, isso fazia coisa de 20 anos atrás, né? Minhas filhas tudo pequenininhas. Eu falei, meu Deus do céu, se um cara entrar na minha casa, botar o revólver na cabeça da minha filha e falar, renega seu Deus agora, eu vou matar sua filha, vou matar sua família, vocês vão se encontrar com Deus. Renega, não, amo o seu Deus, eu faço isso, ou renega e eu vou embora. O que eu faria? Ficou uma pergunta na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, eu imaginei a cena, uma pessoa com um revólver na cabeça da minha filha, falando, renega o seu Deus agora, eu vou embora dessa casa. Mas se você falar que você ama seu Deus, que você ama esse Jesus, eu vou dar um tiro na cabeça da sua filha e eu vou dar outro em vocês. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Pergunto para vocês, o que vocês fariam? Vocês têm filhos? São casados? Praticamente. Moram com os pais? Ou se alguém botasse o revólver na cabeça dela ou na sua e falasse, renega o seu Deus e eu vou dar um tiro na cabeça do seu marido, da sua esposa, e vocês vão se encontrar com Deus. Ou, renega o seu Deus ou deixa vocês vivos, ou diga, eu amo meu Jesus, eu amo meu Deus, e corresse o risco deles matarem quem você ama. O que faria? Você tem filhos? São suas filhas? E o que você faria? Nessa hora eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, as minhas filhas são tudo para mim, mas meu Deus também é tudo para mim.
E na hora me deu um calor, e daí para frente minha vida mudou. E veio uma voz, hoje eu sei que era espiritualmente falando, falou: não, filho, não se preocupa com ela. Ela não é aquele monte de carne que está ali. Ela é muito mais do que aquilo. Eu pensei, eu vou trocar o meu Deus, o ser supremo que é dono dela, é dono de tudo, por um monte de carne. Deus me deu um presente, e por causa do presente que Ele me deu, eu vou renegá-lo. Quer dizer, Deus me deu um presente que é minhas filhas, e por causa do presente que Ele me deu, o presente é o motivo para que eu vou renegá-lo. Então eu não sou merecedor de presente nenhum mais nessa vida dele. Eu falei: não, Senhor. Então eu entendi, ela é um monte de carne. Se for destino dela, ela vai morrer. Se não for, não vai acontecer nada. E me fez lembrar do Gerson Brenner. Você já ouviu a história do Gerson Brenner? Já ouviram falar? Gerson Brenner é um ator de muitos anos atrás, estava na Globo, famoso, e um dia ele estava trocando pneu na estrada e o cara parou, para assaltá-lo, e não sei o que aconteceu, o cara deu um tiro na cabeça dele, a bala entrou e saiu. Ele ficou um pouco abobado, mas se eu não me engano está vivo até hoje. E às vezes para mostrar para a gente, se não é o dia da minha filha morrer, não tem ninguém nessa terra que vai conseguir tirar a vida da minha filha. Mas na hora que eu falar que eu renego meu Deus, ela pode ficar viva, mas naquele dia eu acabei de morrer e acabei de matar ela para Deus, porque ela vai seguir a vida dela, mas nunca mais vou ter paz. A minha sensação de dor vai ser tão grande que nenhuma morte vai ser suficiente para tirar isso de mim, porque eu saí dele, eu me afastei dele. E isso me fez ensinar. Eu fiz um pensamento, foi verdade, aquele monte de carne não é a minha filha, porque se for necessário, ela vai embora, e ela vai estar num lugar talvez melhor, ou de uma outra forma, porque o Deus que é a essência dela não vai morrer. E se não for, a bala vai falhar, o bandido vai ter um infarto, vai acontecer qualquer coisa, mas não vai se realizar. E isso eu comecei a entender, o quanto que a gente se prende em coisas materiais, e muitas coisas, a matéria faz com que a gente se afaste do lado humano e comece a se prender no lado animal, que só dá importância para aquilo que a gente pode tocar, ver, cheirar, ouvir, sentir. E tudo que a gente pode sentir, ver, tocar, ouvir, falar, vai ficar aqui na terra. Nada que você consiga identificar com esses 5 sentidos, você vai levar. Nada. Tudo vai ficar aqui. Então a gente briga, discute, faz bobagens por aquilo que a gente não vai nos ajudar em nada na nossa evolução, a não ser a bondade, a não ser as coisas boas que a gente faz, porque ela cria um elo multiplicador que vai sempre nos ajudar. Videogame, você joga videogame às vezes? Vocês jogam videogame, as meninas? E às vezes a gente não está jogando videogame, às vezes a gente precisa passar por uma fase difícil, um caminho, porque tem uma chavezinha lá, né? Eu cansei de, eu vou por aqui, para que eu vou passar lá? Está cheio de monstro, eu vou por aqui, porque não tem monstro. Quando eu chegava na frente tinha uma porta, e eu falava, como é que eu vou passar a porta? Batia para lá, batia para cá, dava murro na porta, dava cambalhota, e não achava a chave, porque às vezes lugar que a chave fica escondida, né? E não achava a chave. Falei, como é que eu faço? Aí ligava para um amigo meu, falou, mas você tem que ir lá buscar a chave. Eu tenho que entrar lá, ele falou, você tem que voltar, ir lá naquele lugar, passar pelos monstros para pegar a chave, senão você não continua. Eu falei, caramba, então eu vou perder umas 10 vidas lá. Aí toca eu enfrentar um monstro e perco e volto, e vou na metade, morro, volto. Depois de 3 semanas, catei a chave e eu volto. E aí o que eu... tudo que nós temos na nossa vida é para ensinamento. Ninguém criou um jogo do nada. Hoje, como espírito, eu sei que tudo tem um propósito, e tudo, a espiritualidade está atuando em todo segmento, seja dentro da igreja crente, junto com o pastor, quando ele fala que recebeu revelação, é o espírito falando para ele, mas ele não pode falar, então ele usa o nome que quiser, e o espírito também está pouco ligando o nome que ele vai usar. Dentro do centro de Umbanda, caboclo é tudo espírito, só que eu preciso me apresentar como caboclo, como preto velho, porque se eu chegar lá, sou um doutor, o centro de Umbanda vai falar, aqui a gente só recebe caboclo. Ele fala, então eu vou me apresentar como caboclo, vou me apresentar com o que vocês querem. Eu dou o nome, eu não tenho nome, eu tenho o nome daquilo que eu vim para ajudar.
Se vocês só aceitam a minha ajuda, se eu me fantasiar de caboclo, de preto velho, de índio, do que for, eu vou me fantasiar do que for, entendeu? De ET, mas que eu me apresento do jeito que você quer, desde que você me deixe trabalhar, me deixe ajudar. E aí eu começo a ver, aí eu descubro que a vida é assim. Às vezes a gente tem que passar por dificuldades, porque é através da dificuldade que eu vou pegar a chave, meu amigo. Não adianta levar sua vida boa, porque eu vou bater num local que eu não vou ter saída. E muitos fazem o quê? Não tem pra onde ir, puf, me mato. Não tenho saída. Não tem, que graça, eu estou num local, tem uma porta, eu não consigo abrir. Não tem sentido a minha vida mais. Que sentido eu tenho na minha vida? Cheguei no local, não tem sentido. Muitos têm a consciência e falam, vou voltar. Tenho que voltar. Então começa a fazer daquela fortuna que ele ameliou durante a vida dele, fazer o bem, começa a distribuir para os outros, ajudar. Então ele está voltando para um caminho de dificuldade para pegar a chave. Outros não vai fazer isso, começa a ter sentido a vida. Aí o único sentido dele é desaparecer, parar, é se matar, que é o que muitos estão fazendo agora, estão perdendo o sentido para a vida. Muitos estão fazendo que nem o casal, chegam num certo momento, vão ter que buscar em algum lugar. E infelizmente a gente começa a ver que outros chega lá, está pendurado. Como a semana passada o vizinho falou, a mãe chegou lá para ver o filho que está pendurado pela uma corda de manhã, desesperado, filho pendurado na corda. Como é que pode a pessoa nova? Porque começou a chegar num local que começou a não ter sentido, entendeu? Ele chegou num estágio que não tem mais sentido a vida, e não tinha ninguém para ampará-lo, e por algum motivo ele acabou sendo seduzido por outro tipo de espírito para levar essa loucura. Mas vocês conseguiram entender? Essa quinta terra, eu quero ver a partir da semana que vem, eu quero ler o livro, mas eu quero ler e estudar o livro. A gente vai lendo, eu não sei se vai ser esse ou outro, mas a minha ideia é ler e discutir. O que você achou, entendeu? O que você achou, entendeu? Eu pretendo usar esse livro, que é muito bom. Ele foi feito por Carlos Barcelli, é aquele médico que ficava sempre com o Chico, um garotão novo, estava sempre com o Chico. E através do espírito da irmã Domingas, que escreveu e trouxe essas informações de quinta terra, de quarta terra, muitas informações que deixam a gente extasiado de entender isso. Olha, são 4h20, normalmente é a hora, né, a gente encerra o nosso bate-papo. Eu moro aqui, né, não moro aqui fisicamente, mas eu amo estar aqui, então para mim eu fico aqui até 7, 8 horas da noite, tá? Então quem quiser perguntar, fazer perguntas, fique à vontade. Pode ser dentro do tema, como pode ser qualquer pergunta voltada para a espiritualidade ou da casa. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder responder, tem alguma dúvida que vocês gostariam de ter, de tirar? Por que é tão difícil perguntar, né? Parece que não vem a pergunta na cabeça, né? Não tem uma pergunta? Fala. Eu tenho uma pergunta sim, mas é muito pessoal, né? Não tem problema. Às vezes o seu problema é o meu, você não sabe. De repente, eu falando para você, minha orelhinha que está perto da minha boca, fala, por que você não faz isso? Você falou para a menina. Já aconteceu muito comigo aqui, eu falar as coisas para os outros e falar, caramba, falar é fácil, não é porque você não faz. Aí eu fui obrigado a fazer. É que eu tenho depressão. Certo. Eu tenho que entender qual seria o propósito de Deus. Eu entendo que tem algumas coisas em relação a muitas doenças, né? Mas qual que é o propósito de Deus? Seria ter uma doença que é uma coisa que você não consegue comandar, porque o seu cérebro está com uma doença que te causa muita tristeza e pode te levar ao suicídio. E eu me questiono muito, assim, porque eu não consigo chegar a uma conclusão do porquê, assim, sabe? Por que existe a doença? Ou por que Deus permite que ela se instale nas pessoas?